Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Esse tópico que nós estudaremos agora é muito importante, tá? E ele nos permite calcular derivadas de uma classe gigantesca de funções, tá? Até o momento, nós vimos como calcular assim, diretamente da definição, uma série de derivadas de funções, entre aspas, elementares, né? Por exemplo, x elevado a n, x elevado a 1 sobre n, seno de x, cosseno de x, exponencial, logaritmo. E depois disso, nós vimos como derivar produtos, somas e quocientes de funções deriváveis, o que já ampliou de maneira considerável a classe de funções para as quais a gente sabe como calcular a derivada. Porém, até o momento, a gente não sabe como calcular derivadas de funções compostas, então eu não saberia ainda calcular algo do tipo raiz de seno de x, ou seja, quando tem uma função dentro da outra, entre aspas, né? Ou então, seno de x ao quadrado, logaritmo de 3x ao cubo. Nós ainda não sabemos derivar isso. Porém, neste tópico, a gente vai ver uma regra de derivação conhecida como regra da cadeia, tá? Que nos permite calcular derivadas de funções compostas quando cada uma das parcelas envolvidas na composição admitem derivada, em pontos específicos que nós detalharemos quais são. Então, bora lá. Então, o resultado principal dessa seção é conhecido como regra da cadeia, tá? E ele diz o seguinte: se eu disponho de duas funções f e g, funções reais, deriváveis, tá? Com a imagem da função g contida no domínio da função f, de modo que existe a função composta f bola g de x, que nada mais é que f de g de x. É como se eu estivesse avaliando a função f no ponto g de x. De maneira informal, a gente diz que a gente tem uma função dentro da outra, né? G de x dentro da função f de x. É comum a gente escutar a função de fora, sendo, neste caso aqui, a função f, e a função de dentro, sendo a função g, ok? É uma maneira informal de se lidar com esses termos técnicos aqui de composição de funções, ok? Bem, quando nós temos estas condições sendo satisfeitas, o que a regra da cadeia nos diz é que ao fazer aqui a função composta, que eu estou denotando por h de x, como f composta com g, ou f de g de x, eu sei então derivar a função composta. A derivada de h vai coincidir com este valor. De maneira não formal, ou de um modo, entre aspas, feio de se dizer, mas que é muito fácil de se lembrar, a gente diz que a derivada da função h é igual à derivada da função do lado de fora, ou seja, a derivada da f, aplicada no ponto g de x, vezes a derivada da função do lado de dentro, a derivada da g, aplicada no ponto x. Ok? Isso que diz a regra da cadeia. A derivada de h, que é a composição de f com g, é f' de g de x vezes g' de x. Aqui eu recomendo fazer muitos exemplos para que isso fique internalizado, tá? Então, no decorrer de todo esse vídeo, é só isso que nós vamos fazer. Avaliar a regra da cadeia em uma série de exemplos, em uma série de funções que são escritas como composições de funções deriváveis. Então, vamos começar aqui com este primeiro exemplo, onde a gente tem a função h de x, sendo 2x ao quadrado mais x menos 1, tudo isso ao cubo. Eu posso representar essa função como uma composição do tipo f composta com g, se eu faço f de x ser x ao cubo e g de x, 2x ao quadrado mais x menos 1. Isto é, eu teria f de x sendo a função de fora, do lado de fora, né? E g de x, o que está aqui dentro. Tá? Eu reforço que essa habilidade de você bater o olho numa função e ser capaz de escrevê-la como uma composição de funções, isso vem só com prática, tá? Então, pratiquem com vários exemplos. Pois bem,
Então, se eu consigo representar essa função h como uma composição, eu posso, lembrando da regra da cadeia, calcular a derivada de h, deixa eu colocar em outra cor aqui. A derivada de h vai ser f' de g de x vezes g' de x. Então agora eu vou calcular separadamente quanto vale essa parcela, f' de g de x, e quanto vale g' de x. F de x vale x ao cubo. Então a derivada de f em x, 3x². Enxergando isso aqui como uma função derivada, eu posso aplicar essa função no ponto g de x, de modo que f' de g de x vai ser 3g de x ao quadrado. Ok? Já a g' de x vale 4x mais 1, porque g de x vale isso. Aplico simplesmente a regra de derivação, regra do tombo, né? Então eu já tenho as duas parcelas, f' de g de x vale 3g de x ao quadrado e g' de x vale 4x mais 1. Logo, a regra da cadeia me diz que a derivada de h vai ser f' de g de x vezes g' de x, que é 3g de x² vezes 4x mais 1, e g de x vale 2x² mais x menos 1. Então é 3 vezes 2x² mais x menos 1 ao quadrado vezes 4x mais 1. Eu não vou efetuar esses cálculos, mas vocês poderiam efetuar e simplificar ainda mais. Mas já está certo isso aqui, ok? Mais um exemplo. Nós temos aqui a função h de x como sendo cosseno de 3x. Então aqui eu teria a função f, ou a função de fora, sendo cosseno de x, e a função g, ou seja, a função de dentro, sendo 3x. F' de x seria a derivada de cosseno menos seno de x. Então, essa função aplicada em g de x, f' de g de x, seria menos seno de g de x. G' de x é a derivada de 3x, vale 3. Então, pela regra da cadeia, a derivada de h vai ser f' de g de x menos seno de g de x vezes g' de x, vezes 3. Então, menos 3 seno de 3x, porque g de x vale 3x. Bem facinho, né? Exemplo C. H de x sendo o logaritmo natural de x ao cubo mais 2x mais 1. Então, a função f, a função de fora, neste exemplo, seria ln, e a função g, função de dentro, x ao cubo mais 2x mais 1. F' de x, derivada do ln, 1 sobre x. Então, f' de g de x, 1 sobre g de x. G' de x, derivada deste polinômio, regra do tombo, 3x² mais 2. Então, pela regra da cadeia, a derivada de h é f' de g de x, 1 sobre g de x, vezes g' de x, 3x² sobre x ao cubo mais 2x mais 1. Exemplo D. Se eu tenho h de x sendo e elevado a uma outra função g de x. Aqui eu tenho uma composição do tipo f com g, onde f de x é e elevado a x. De modo que aqui eu ficaria com f de g de x sendo e elevado a g de x, que é precisamente nossa função h. Como a derivada da função f é a derivada da exponencial, ela coincide com a própria exponencial. De modo que, ao ser aplicada em g, f' de g de x seria e elevado a g de x. Então, segue da regra da cadeia que a derivada da função h seria g' de x vezes e elevado a g de x. No exemplo E, a gente tem um caso particular do que aconteceu no exemplo D. Eu tenho h de x sendo e elevado a tangente de x, ou seja, eu simplesmente troquei g de x por tangente de x. Então, a derivada seria dada por essa expressão, trocando g por tangente. A derivada de h seria a derivada da tangente vezes e elevado a tangente de x. Secante ao quadrado, derivada da tangente, vezes e elevado a tangente de x. Então, esse exemplo dele é muito interessante porque ele já nos dá a expressão da derivada de uma classe de funções. De agora em diante, toda vez que você se deparar com uma função e elevado a uma outra função g de x, você sabe que a derivada dessa composição é g' de x vezes e elevado a g de x. Aqui no exemplo F, nós temos mais um caso semelhante ao que nós vimos no exemplo D. Uma composição onde a função de dentro não é explicitada. A de fora, ou seja, a função f, é ln de x. E a composição h de x é ln de g de x. Como a derivada da função f, ou seja, a derivada de ln é 1 sobre x,
f' de g de x é 1 sobre g de x. E a regra da cadeia nos dá derivada de h igual f' de g de x, 1 sobre g de x, vezes g' de x. Então, g' sobre g. No caso do exemplo g, nós temos um caso específico deste aqui. É ln de raiz de x. Então, a g de x é raiz de x. Eu simplesmente troquei aqui nessa expressão g por raiz de x. Então, do que nós vimos no exemplo f, a derivada vai ser g' de x, ou seja, a derivada de raiz de x, dividido por raiz de x, que dá precisamente 1 sobre 2x. Vamos lá efetuar estas contas. G' de x igual a derivada de raiz de x, que é 1 sobre 2 raiz de x. Se eu divido isso aqui por g, vai ser então 1 sobre 2 raiz de x dividido por raiz de x, que é a mesma coisa que raiz de x sobre 1. Divisão de fração, multiplica a primeira pelo inverso da segunda, seria 1 sobre 2 raiz de x vezes 1 sobre raiz de x, que é precisamente 1 sobre 2x. Exemplo h. H de x agora é seno de g de x. Ou seja, a função do lado de fora, f de x igual a seno de x. A derivada da função do lado de fora vai ser cosseno de x, derivada do seno. Então, f' de g de x é cosseno de g de x. E segue da regra da cadeia que a derivada da função h vai ser f' de g de x vezes g' de x, que é g' cosseno de g de x. Que ficou parecendo um 9, mas é g, tá, pessoal? E aqui no exemplo I, nós temos um caso específico do que ocorre no exemplo H. Eu troquei g de x por x ao quadrado, né? Sendo assim, decorre diretamente dessa expressão que a derivada de h será 2x, derivada de x ao quadrado, vezes cosseno de g de x, cosseno de x ao quadrado. Exemplo J, nós temos h de x sendo g de x elevado a n. N é um inteiro não nulo. Tá? Esse asterisco aqui representa que o inteiro é não nulo. Então, eu posso representar h de x como uma composição f de g de x, onde f de x vale x elevado a n. F de x, x a n. F de g de x, g de x a n. A derivada de f, pela regra do tombo, vai ser n vezes x a n menos 1. De modo que a derivada de f aplicada em g vai ser n vezes g de x a n menos 1. E segue diretamente da regra da cadeia que a derivada de h vai ser f' de g de x, que é a mesma coisa que n vezes g de x a n menos 1, vezes g' de x. Ok? Aqui no exemplo K, a gente tem um caso específico do que ocorreu no exemplo J. Eu troquei g de x por cosseno de x e coloquei o natural n sendo 5. Eu reescrevi essa expressão, cosseno de x elevado a 5, como cosseno, com esse expoente 5 aqui em cima, de x. É apenas uma maneira diferente de se escrever e que evita confusões do tipo cosseno de x ao quadrado como sendo cosseno de x ao quadrado. Ou seja, aqui às vezes o pessoal esquece de colocar o parênteses para explicitar que é cosseno vezes cosseno e fica parecendo cosseno de x ao quadrado, certo? Quando você escreve deste jeito, não tem perigo disso acontecer. Então, eu coloco o expoente antes do parênteses, tá? Então, isso aqui é cosseno vezes cosseno vezes cosseno vezes cosseno vezes cosseno. Cosseno à quinta. E nós teremos, então, diretamente do que aconteceu em J, a derivada de cosseno à quinta de x sendo 5 vezes, que o n, né? G de x cosseno à quarta, n menos 1, g de x a n menos 1, vezes g' de x, derivada de cosseno, menos seno. Então, reescrevendo, menos 5 seno de x vezes cosseno à quarta. Mais um exemplo, o último aqui dessa videoaula. F de x igual e elevado a 3x vezes cosseno de x ao quadrado. Esse exemplo eu coloquei só para fazer um mix do que nós vimos no estudo da regra da cadeia, nessa aula, com o que nós vimos no PDF de propriedades de derivação de soma, produto e quociente. Aqui eu tenho um produto de funções, tá? E elevado a 3x vezes cosseno de x ao quadrado. Então eu posso aplicar a regra do produto para derivar
dessa função. De modo que a derivada da função f vai ser a derivada da primeira parcela vezes a segunda, mais a primeira parcela vezes a derivada da segunda. Só que aqui, tanto nessa derivação quanto nessa, eu tenho que a derivada de uma função composta. Então já aparece a regra da cadeia. A derivada de e elevado a 3x, pelo que nós vimos nessa aula, é 3 vezes e elevado a 3x. A derivada de cosseno de x ao quadrado, pelo que nós vimos nessa aula, é menos 2x seno de x ao quadrado. Então, substituindo esses valores na igualdade aqui acima, 3e elevado a 3x cosseno de x ao quadrado menos e elevado a 3x vezes 2x seno de x ao quadrado. Posso colocar o e elevado a 3x em evidência, esse e esse, de modo que fica e elevado a 3x, que multiplica 3 cosseno de x ao quadrado menos 2x seno de x ao quadrado. Ok? Então, fizemos aqui vários exemplos de aplicação da regra da cadeia e eu deixei mais alguns exercícios para vocês resolverem e apresentar na lista dessa semana. Um abraço a todos, bons estudos e uma boa semana.